Cúpula da OTAN, a Europa na linha de frente sob o comando dos Estados Unidos contra a Rússia e a China. A cúpula de Washington, com a qual a OTAN comemorou o 75º aniversário de sua fundação, deveria ter sido realizada em 4 de abril, mas Washington, que há 75 anos detém os principais comandos da OTAN, a começar pelo comandante supremo aliado na Europa, sempre um general norte-americano nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, decidiu por motivos próprios. Também na política interna, celebrá-la mais de 3 meses depois. A história oficial da OTAN, apresentada na cúpula de Washington, explica o nascimento da OTAN da seguinte forma. Em 1949, diante da crescente ameaça da União Soviética, 12 países europeus e norte-americanos assinaram um tratado baseado no princípio da defesa coletiva. O texto é acompanhado pela primeira página de um jornal datado de 29 de agosto de 1949 com uma manchete em letras grandes. Rússia tem bomba atômica. Uma falsificação histórica colossal. A União Soviética emergiu da Segunda Guerra Mundial, em grande parte destruída, tendo sido atacada e invadida em junho de 1941 pela Alemanha nazista, com 201 divisões, compreendendo 5,5 milhões de soldados, ou 75% de todas as tropas alemães, 3.500 tanques, 5 mil aeronaves, além de 37 divisões dos países satélites, incluindo a Itália. A União Soviética havia pedido repetidamente aos aliados que abrissem uma segunda frente na Europa, mas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha haviam deliberadamente adiado. O preço pago pela União Soviética é muito alto. Cerca de 27 milhões de mortos, mais da metade deles civis, o que corresponde a 15% da população, em comparação com 0,3% dos Estados Unidos em toda a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 5 milhões de deportados para a Alemanha, mais de 1.700 cidades e grandes vilas, 70 mil pequenos vilarejos devastados, 30 mil fábricas destruídas. Portanto, a União Soviética não poderia representar nenhuma ameaça para o Ocidente, até porque somente os Estados Unidos possuíam uma arma atômica, da qual detinham o monopólio de 1945 a 1949. Já em setembro de 1945, apenas um mês após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Pentágono calculou que seria necessário cerca de 200 bombas nucleares para atacar a União Soviética. Em 1949, o arsenal dos Estados Unidos aumentou para cerca de 170 bombas nucleares. A essa altura, os Estados Unidos estavam confiantes de que logo teriam bombas suficientes para atacar a União Soviética. No entanto, naquele mesmo ano, o sonho americano de manter o monopólio das armas nucleares desapareceu. Em 29 de agosto de 1949, a União Soviética realizou sua primeira explosão nuclear experimental. Agora, a União Soviética também tem a bomba atômica. Nesse momento, teve início a corrida armamentista nuclear entre as duas superpotências. Desde então, há 75 anos, a OTAN tem justificado sua estratégia de guerra com a falsa alegação de estar sendo ameaçada. A ameaça de hoje vem de acordo com a cúpula de Washington do crescente alinhamento da Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. É por isso que a OTAN está trabalhando cada vez mais estreitamente com seus parceiros do Indo-Pacífico e com a União Europeia para ajudar a manter a paz e proteger a ordem internacional baseada em regras. Com base nessa falsificação histórica, a OTAN, ampliada de 12 para 32 países, cada vez mais próximos da Rússia, está arrastando a Europa e o mundo para uma catástrofe. Para além da Terra, o fantasma da corrida armamentista no espaço. Estados Unidos e Rússia se acusaram mutuamente nos últimos meses de querer lançar armas no espaço. No começo do ano, a Força Espacial Norte-Americana afirmou que, além dos russos, os chineses também lançaram espaçonave de uso duplo, que podem inspecionar e consertar outros satélites, mas também atacar. À medida que nações poderosas ampliam suas capacidades tecnológicas e exploratórias, o espaço se transforma em um novo campo de disputa estratégica. Militarização do espaço é antiga. Assim que o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a orbitar em torno da Terra, foi lançado em 1957, os Estados Unidos e a Rússia começaram a estudar maneiras de armar e também destruir satélites. O espaço, porém, não é sem lei. A possibilidade da existência de armas nucleares no espaço gerava grande preocupação. Diante disso, em 1967, as superpotências e outros países assinaram o Tratado do Espaço Exterior, que proíbe armas de destruição em massa em órbita. Burlando o tratado. Desde então, países como os Estados Unidos, Rússia e China têm explorado formas de lutar no espaço fora do tratado.
Nessa crescente corrida armamentista espacial, satélites potencialmente armados com bombas, espaçonaves que disparam lasers e outras tecnologias se tornaram realidade. O foco de todos é o mesmo: a destruição de satélites que são essencialmente para navegação, vigilância, comunicações dos países. O que se sabe é que o espaço já é utilizado para fins militares, mas mesmo diante de uma corrida armamentista no espaço, os países mantêm sigilo sobre suas atividades espaciais. Em um relatório chamado Competindo no Espaço, elaborado pela Força Espacial dos Estados Unidos, divulgado no início deste ano pela Bloomberg, os norte-americanos afirmaram que a China e a Rússia lançaram satélites com o intuito de inspecionar e reparar outras naves espaciais, mas que também poderiam ser usados para atacar ativos dos Estados Unidos. A natureza de uso duplo de algumas espaçonaves torna os testes anti-espaciais ou atividades hostis difíceis de detectar, atribuir ou mitigar, disse a Força Espacial dos Estados Unidos, mas apesar de afirmar que a China e a Rússia estão protegendo e testando armas para negar, interromper ou destruir satélites e serviços espaciais, o documento não cita capacidades ofensivas norte-americanas semelhantes. Ainda de acordo com o relatório, o tráfego está cada vez mais congestionado no espaço. Em 2022, 7.096 satélites estavam em órbita. Os Estados Unidos lideram a lista com 4.723. A China tem 647, a Rússia tem 199, o restante do mundo tem 1.527. Já em abril deste ano, a Rússia vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU proposta em conjunto pelos Estados Unidos e pelo Japão, que pediu aos países que evitassem uma corrida armamentista no espaço. A votação aconteceu após o Washington acusar Moscou de desenvolver uma arma nuclear anti-satélite baseada no espaço, a alegação é negada pelos russos. Já no mês seguinte, Moscou acusou os Estados Unidos de querer lançar armas no espaço depois que Washington vetou uma proposta russa sobre o mesmo tema. As duas superpotências apresentaram diferentes propostas, em ambas fracassaram. A possibilidade de armas nucleares no espaço, diante de tantos alertas, Spencer Warren, pós-doutorado em Tecnologia e Segurança Internacional da Universidade da Califórnia, afirmou em artigo publicado no site The Conversation que as recentes revelações sobre as armas espaciais russas plantam um fantasma de que os países podem decidir implantar as armas nucleares no espaço em algum momento. Entre as razões pontuadas pelo especialista que levariam os países a colocar armas no espaço estão uma estratégia defensiva, já que essas armas escapam às defesas antimísseis, proteção em caso de um primeiro ataque, visto que elas têm a capacidade de destruir armas nucleares dos adversários, a possibilidade de apontar essas armas para outras regiões do espaço, podendo até acertar asteroides para defender a Terra. Independentemente do propósito, Warner pontua que a colocação de armas nucleares no espaço poderia ser desestabilizadora, aumenta o risco de um país recorrer às armas nucleares durante uma crise. Tanto as armas que apontam para a Terra como as que apontam para os objetivos no espaço criam incentivos para o uso de armas nucleares de forma preventiva. Trata-se de armas estacionadas na Terra e direcionadas contra alvos no espaço, ou o contrário, armas estacionadas em estações espaciais ou mísseis no espaço que podem atacar alvos na Terra ou no próprio espaço. Os mais conhecidos são os chamados satélites assassinos, colocados em órbita com o objetivo de destruir especificamente outros mísseis. As grandes potências têm interesses econômicos, científicos e estratégicos na corrida espacial para a Lua, uma etapa crucial rumo a Marte. A China planeja enviar astronautas à Lua antes de 2030 e tem como principal objetivo construir uma base lá. O programa espacial chinês vem ganhando impulso por meio de investimentos bilionários e em 2019 conseguiu uma façanha histórica, pousou uma nave no lado oculto da Lua. Os Estados Unidos têm como objetivo oficialmente para 2025 o retorno dos astronautas, incluindo a primeira mulher e o primeiro homem negro sobre o solo lunar. A ideia é construir uma base na superfície da Lua e na estação espacial em sua órbita. Já a Rússia lançou em agosto de 2023 seu primeiro foguete à Lua depois de quase 50 anos, chamada de Luna 25. Essa missão faz parte de um ciclo de com visitas a uma possível base em órbita lunar construída em conjunto com a China. Os novos na corrida também, em agosto do ano passado, a Índia pousou na Lua, foguete não tripulado Chandrayaan-3. Em janeiro deste ano, o Japão conseguiu realizar seu primeiro pouso na superfície lunar. Com mísseis balísticos intercontinentais Yars e Sarmat, Rússia deixa os Estados Unidos para trás. Enquanto os Estados Unidos planeiam substituir os antigos Minuteman 3 apenas em 2038, a Rússia já tem modelos mais avançados em serviço. O míssil balístico intercontinental LGM-35A Sentinel de 3 estágios é destinado a substituir o arsenal dos Minuteman 3 dos Estados Unidos até 2038. Apesar de a adoção do novo míssil pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ter sido projetado para ocorrer por volta de 2030.
O míssil poderá carregar várias ogivas termonucleares W-871 de 475 quilotons cada e deverá ter um alcance de pelo menos 15 mil quilômetros. No entanto, atualmente o Sentinel parece estar preso no inferno do desenvolvimento, com o custo do míssil já excedendo em muito as estimativas originais. Isso limita severamente a dissuasão nuclear terrestre, que atualmente é composta pelos já referidos mísseis Minuton III, que entraram em serviço na década de 1970. Ao mesmo tempo, a Rússia aprimorou seu componente da tríade nuclear terrestre desde a queda da União Soviética, adotando ICBM avançados como o RS-24 Yas e o RS-28 Sarmat. Cada um desses mísseis russos carrega várias ogivas termonucleares de alto rendimento e possui capacidade avançada para contornar as defesas de mísseis antibalísticos do inimigo, algo que o Minuton III não pode igualar simplesmente devido à sua idade. Rússia é capaz de desafiar a histórica superioridade aérea da OTAN, diz mídia. De acordo com o portal Business Insider, a OTAN nunca enfrentou um adversário do calibre da Rússia após a Segunda Guerra Mundial, e para a aliança será difícil estabelecer a superioridade aérea ante as forças russas. Em caso de guerra, a Rússia poderá privar os países da OTAN da superioridade aérea, escreve no sábado o portal Business Insider. A Rússia é capaz de desafiar a histórica superioridade aérea da OTAN, mesmo tendo esquadrões inteiros de caças de quinta geração. Os Estados Unidos e seus aliados provavelmente acharão difícil estabelecer o mesmo tipo de superioridade aérea que geralmente tem tido desde o final da Segunda Guerra Mundial, diz o portal. De acordo com os jornalistas, a aviação dos países ocidentais nunca teve experiência de combater em um nível semelhante aos sistemas de defesa antiaérea russos. Durante o conflito na Ucrânia, o exército russo provou que é capaz de estabelecer áreas de defesa aérea extremamente difíceis para o inimigo, com radares poderosos, sistemas de guerra eletrônica e de mísseis, sublinhou o Business Insider. A Rússia seria um adversário completamente diferente. Ela tem o território e a indústria para construir e implantar uma defesa aérea sofisticada e em grande escala, que será difícil de destruir, prevê o artigo. Resultados da cúpula da OTAN são ameaçadores para a Rússia, diz Kremlin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou a recente cúpula da OTAN, as potenciais negociações na Ucrânia e o estado das relações Estados Unidos-Rússia. Moscou considerou as conclusões da última cúpula da OTAN em Washington visarem a Federação da Rússia. Moscou considerou que as conclusões da última cúpula da OTAN em Washington visaram a Federação da Rússia. Falando aos jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: eles estão nos ameaçando. Ele prosseguiu comentando que a aliança demonstra uma determinação em continuar a hostilizar a Rússia, especialmente no que diz respeito às principais preocupações russas de segurança. A aliança não está disposta a ser flexível em relação à nossa principal preocupação, a adesão da Ucrânia à OTAN, acrescentou Peskov. Ao dizer que a Ucrânia acabaria por ser aceita como membro, a OTAN diz que essencialmente que nunca levaria em consideração a principal preocupação de Moscou, diz porta-voz, que acrescentou que a operação militar especial continuará. Ainda não existem pré-requisitos para as negociações. Precisamos trabalhar e atingir as metas estabelecidas pelo nosso presidente, enfatizou Peskov. O Kremlin também comentou o estado das relações Estados Unidos-Rússia, afirmando que ainda não existem condições para a normalização das relações bilaterais. Atualmente estamos em um estado de confronto profundo e agudo. Não vemos quaisquer pré-requisitos para sair desta espiral, desta queda livre, mas algum dia chegará a hora, diz Peskov à imprensa. Além disso, ainda existem possibilidades para a Rússia e os Estados Unidos encontrarem um terreno comum, diz porta-voz. Atualmente o trabalho está sendo realizado principalmente por militares e diplomatas militares, diz Peskov. Entretanto, os países estão cada vez mais relutantes em escolher entre o Ocidente e a Rússia e estão abertos a contatos mutuamente benéficos com todos, acrescentou. Cada vez mais países dizem, não queremos escolher, queremos ter uma relação igualmente próxima ou equidistante com vocês, os Estados Unidos e com os russos. O mais importante é que as relações sejam mutuamente respeitosas e mutuamente benéficas, diz Peskov. Ao mesmo tempo, o Ocidente coletivo não se afastou dos países do Sul global e continua exercendo uma pressão absolutamente sem precedentes sobre eles, acrescentou o porta-voz. Revelado o poder das Forças Armadas Brasileiras, o general detalha a estratégia da Marinha do Brasil, Exército e Força Aérea para defender nosso território e garantir a soberania geopolítica. O general de 4 estrelas revela o poder das Forças Armadas, detalha como a Marinha do Brasil, o Exército e a Aeronáutica protege nosso território e garante a soberania nacional apesar dos desafios geopolíticos. Você sabia que o Amapá, além de ser uma das áreas mais ricas em recursos naturais do Brasil, também é um dos pontos mais estratégicos para a defesa nacional? Pergunta.
Recentes descobertas de pré-sal e minerais valiosos transformaram o Estado no foco das Forças Armadas, onde trabalham em conjunto com a Marinha do Brasil, o Exército Aeronáutico, que implementam sofisticados estratégias de defesa para proteger o nosso território. Em uma revelação exclusiva, o general de 4 estrelas, Guilherme Teófilo, do Exército Brasileiro, detalha o poder de defesa do Brasil para garantir a segurança e a soberania da nação, enfrentando desafios geopolíticos e ambientais de enorme complexidade. A defesa estratégica do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, no Amapá, é um ponto crucial para o país. O Comando Militar da Amazônia desempenhou um papel vital na defesa do Brasil, a área que abrange desde o Maranhão até o Acre foi dividida para facilitar a gestão. Assim foram criados o Comando Militar da Amazônia, que cobre a Amazônia Ocidental com 4 estados, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e o Comando Militar do Norte, com sede em Belém, que abrange Pará, Maranhão, Norte do Tocantins e o Amapá. O Amapá se tornou estrategicamente importante. Recentemente, a Petrobras descobriu um novo pré-sal na região, aumentando significativamente as riquezas do Estado. Para proteger essa área, o Exército Brasileiro estabeleceu uma brigada em Macapá, com um batalhão de infantaria, uma brigada comandada por um general de brigada. Além disso, temos a Marinha do Brasil e a Força Aérea intensificando suas operações na região para garantir a segurança e a exploração sustentável dessas riquezas naturais. A Marinha do Brasil tem aumentado suas operações de navegação nos rios, na cabotagem. Além disso, a Força Aérea criou um pelotão com uma grande pista construída pela aeronáutica. Esse pelotão facilita a aterrissagem de aeronaves de grande porte, como o C-130 Hércules, essencial para o transporte de material e construção de infraestrutura de defesa. Essas ações garantem uma defesa robusta na região, crucial para proteger as riquezas do Amapá. Hoje, o estado do Amapá é uma prioridade para o Brasil, com suas riquezas naturais, como o magnésio e a serra do navio, rica em minérios. O estado precisa de uma defesa sólida. As Forças Armadas estão presentes para garantir a segurança da região, especialmente na fronteira com a Guiana Francesa e do território francês. Essa presença também envolve a colaboração em cursos de guerra na selva, demonstrando a boa relação entre o Brasil e a França. Apesar da harmonia com a Guiana Francesa, o Brasil precisa estar atento aos interesses franceses na Amazônia. A França enfrenta problemas internos sérios, mantém uma política expansionista e influência significativamente países africanos de língua francesa. Nesse contexto, a França francesa na Amazônia traz implicações geopolíticas que o Brasil deve considerar em suas estratégias de defesa. As iniciativas de defesa na Amazônia não se limitam à presença militar. Projetos como a Torre de Observação do Clima da Reserva do Urubu, uma parceria com a Alemanha, demonstra a capacidade brasileira de usar tecnologia avançada para monitoramento e preservação ambiental. Essa torre, mais alta que a Torre Eiffel, permite previsões climáticas e monitoramento de enchentes, contribuindo para a gestão sustentável da região. Outra infraestrutura importante é a linha de transmissão de energia de Tucuruí para Manaus, que atravessa o rio Amazonas com torres imensas para não atrapalhar a navegação. O próximo passo é estender essa linha para Roraima, reduzindo a dependência de energia da Venezuela. No entanto, há desafios políticos e ambientais a serem superados, incluindo a opinião pública mundial contra a construção de novas infraestruturas na Amazônia. Pouca gente sabe que Roraima depende da energia de Guri, na Venezuela, que hoje está racionando muito. Roraima vive de termoelétricas, que são de grandes políticos do Estado. Por isso, há interesse em que a linha de Tucuruí não chegue lá. A reserva indígena Yamiri Atroari, que conheço bem, é riquíssima e não precisa de mais nada. A linha de transmissão vai aproveitar o rastro da BR para não se desmatar nada. Mas cria-se opiniões públicas contrárias, dizendo que vai desmatar. Isso é tudo balela para garantir as termoelétricas poluidoras que usam nosso óleo diesel. O brasileiro muitas vezes embarca nessa propaganda porque não conhece a realidade. Muitos estão aqui no conforto do Rio de Janeiro com ar-condicionado e querem dar opinião sobre a Amazônia sem estar lá. Afirma o general: as Forças Armadas brasileiras estão comprometidas em proteger essa região crucial, garantindo a segurança das riquezas do Brasil e a sustentabilidade ambiental da Amazônia, conclui Teófilo. O Brasil, gigante da América do Sul, está completamente cercado por desenho de bases da OTAN, com grande arsenal militar dos Estados Unidos, França e Reino Unido. O Brasil está rodeado por 28 bases militares da OTAN. Entenda como os Estados Unidos, França e Reino Unido cercam o país e ameaçam a nossa soberania. Imagine descobrir que o Brasil, gigante sul-americano, está cercado por uma rede estratégica de bases militares das maiores potências globais. E se você descobrisse que essas bases localizadas em posições chaves têm o poder de influenciar a segurança e a economia nacional? Pergunta. Nesse artigo, vamos explorar a presença impressionante e pouco comentada de 28 bases militares dos Estados Unidos, França e Reino Unido ao redor do nosso território.
Prepare-se para uma análise detalhada que revela como essas instalações impactam diretamente o Brasil e quais são as implicações para o nosso futuro. Vamos desvendar este cenário intrigante que envolve apoio de segurança e estratégia militares. Fato pouco debatido entre os analistas militares e até mesmo desconhecido pela maioria da população brasileira, a presença massiva em nossa região de bases militares das três maiores potências da OTAN, Estados Unidos, França e Reino Unido. Atualmente, esses países possuem junto 28 bases militares distribuídas na América do Sul e Atlântico Sul, que cercam o Brasil por todas as direções. Ao norte e nordeste do território brasileiro, a França possui duas grandes bases militares no entorno estratégico do Brasil. Uma na Guiana Francesa, que faz território terrestre com o Brasil, de onde os franceses capacidade de lançar foguetes espaciais e mísseis de cruzeiro com alcance de até 1.000 km. Na Guiana Francesa estão baseados um regimento de infantaria, 3 aviões de transporte de tropas, navios helicópteros, 9 helicópteros e 3 navios de patrulha. Há também uma base francesa estrategicamente instalada em Dakar, no Senegal, que juntas pode dar o apoio necessário para que a França consiga, com sua esquadra naval, fechar a circulação marítima entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, comprometendo seriamente os interesses nacionais no comércio exterior com os países do hemisfério norte, submarinos nucleares da classe Triunfante, com capacidade de lançar mísseis balísticos com bombas termonucleares, fazem rotineiramente a patrulha entre a Guiana Francesa e Senegal para atender aos interesses franceses naquela região. Já o Reino Unido possui duas grandes bases aeronavais no leste e ao sul do Brasil, uma na ilha de Ascensão, praticamente a meio caminho entre o Brasil e a costa oeste da África. Em um entorno estratégico do Brasil, onde nossa nação possui grandes interesses, a outra base britânica está nas Ilhas Malvinas. Atualmente, as forças britânicas estacionadas naquele arquipélago são praticamente autossuficientes em relação a qualquer apoio vindo do Reino Unido. Na ilha, o Reino Unido possui 1.000 militares, 4 caças Eurofighter Typhoon, 3 navios de patrulha e pelo menos um submarino nuclear da classe Trafalgar, armado com mísseis Tomahawk com alcance de até 2.400 km. Esses mísseis poderiam facilmente negar aos navios mercantes do Brasil a passagem pelo Estreito de Drake, a passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico, além de atingir qualquer parte do litoral sul, sudoeste e nordeste do Brasil. Os Estados Unidos, coincidindo com uma série de mudanças táticas e estratégicas do Pentágono a nível mundial, adotaram a estratégia de manter pequenas e numerosas bases militares na região, com pouca quantidade de efetivos, mas equipadas com radares, drones e excelentes pistas de pouso e decolagem. Além de toda a infraestrutura necessária para receber importante efetivo aeromarítimo e de infantaria se necessário. As bases americanas na região são cerca de 24, alugadas ou co-administradas com países como Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Antilhas, Holandesas, Antígua, Guiana e Suriname, fechando quase que completamente o arco fronteiriço brasileiro ao oeste e ao norte, junto com as bases da França e do Reino Unido, cercam o território brasileiro por todos os lados. Na Colômbia, principal fortaleza militar dos Estados Unidos da região e fronteira com o estado brasileiro do Amazonas, os norte-americanos mantêm cerca de 10 bases militares e até mesmo um grupo de cerca de 40 operadores especiais que têm capacidade de se infiltrar em qualquer país vizinho a Colômbia para executar reconhecimento especial, sabotagem e até mesmo ações diretas. Já no Paraguai, que compartilha grande faixa de fronteira com o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, está a maior pista militar de pouso e decolagem da América Latina em Mariscal Estigarribia. Administrada por militares dos Estados Unidos, esta pista tem infraestrutura necessária para receber centenas de aeronaves, inclusive grandes e pesados bombardeiros nucleares norte-americanos. A base de Forte Iguaio, no Chile, serve como principal ponto de reabastecimento logístico e base de operações para a 4ª Frota Naval dos Estados Unidos ativada em 2008 e responsável por resguardar os interesses dos Estados Unidos da América do Sul e Caribe. Todo este aparato bélico da OTAN na América do Sul, cercando o principal país da região, e o exagerado número de bases dos Estados Unidos são de acordo com Maria Fernanda Barreto, especialista de geopolítica e escritora colombo-venezuelana, parte da estratégia dos Estados Unidos para melhor controle militar da Amazônia. Segundo ela, a presença massiva de bases militares dos Estados Unidos na região pode indicar a existência de algum plano para futuramente, no caso de uma grave crise mundial, separar o território amazônico de seus países soberanos, sobretudo o Brasil. A maior parte da Amazônia, onde estão os recursos hídricos, minerais e biológicos de valor incalculável, é uma área de grande interesse estratégico. Por isso, o fortalecimento das Forças Armadas brasileiras não deve visar apenas o equilíbrio ou superioridade de poder com os países vizinhos do Brasil. Nossos políticos precisam entender que devemos estar preparados para nos defender de ameaças extra-regionais. Isso envolve o desenvolvimento de armas de grande poder de dissuasão, como os mísseis de cruzeiro AVTM-300 e submarino nuclear Almirante Álvaro Alberto, além de aumentar significativamente o número de aviões de caça F-39 Gripen
e assinar os pedidos de um segundo e terceiro lote com a Força Aérea Brasileira já planejou. A supremacia naval dos Estados Unidos ameaçada. China desenvolve tecnologia para detectar submarinos com detector magnético ultrassensível e bolhas. Tecnologia de detecção de submarinos. China inova desafia a supremacia dos Estados Unidos com detector magnético ultrassensível. Entenda como essa tecnologia pode mudar o domínio naval mundial. Desde que existem batalhas, os exércitos estão conscientes de que os exércitos estão conscientes de que uma das habilidades que mais podem lhes trazer benefícios é o de burlar o controle do inimigo. Nessa disputa, os Estados Unidos conseguiram obter uma valiosa superioridade naval submarina graças a submarinos como os da classe Virginia ou Ohio, modernos veículos de propulsão nuclear que se destacam pela navegação silenciosa. China mostra força militar e, embora tenha feito isso em um nível teórico e em um ambiente quase acadêmico, sua mensagem foi suficientemente clara para que alguns já vejam uma ameaça à fortaleza submarina que os Estados Unidos desfrutam nos oceanos. Em um estudo científico, pesquisadores afirmam ter encontrado uma maneira de detectar rastros de submarinos, sim, mesmo dos modelos mais avançados, e sim, mesmo quando eles navegam a longas distâncias. Mas, de onde vem o estudo? Pergunta. De uma das revistas revisadas por pares mais respeitadas da China, a chinesa Journal of Ship Research, publicação que tem por trás uma instituição com uma longa trajetória no campo da engenharia naval. O artigo foi publicado no ano passado e se baseia no trabalho do Instituto Fuji de pesquisa sobre a estrutura da matéria ligada à Academia Chinesa de Ciências. À frente dos pesquisadores está Zhong Shengnan. E o que ele diz? Pergunta. Que com a ajuda de um detector magnético ultrassensível é possível localizar submarinos, mesmo a longa distância e mesmo os modelos mais avançados. Para chegar a essa conclusão, Shengnan e seus colegas usaram modelos computacionais que lhes permitiram descobrir se poderiam localizar as bolhas geradas por um submarino de propulsão nuclear, como os das classes Ohio e Virginia, orgulho dos Estados Unidos. À medida que avançam em alta tecnologia, o resultado é promissor, pelo menos para os interesses do gigante asiático. Oferece uma nova solução para a detecção e rastreamento dos submarinos, expõem os pesquisadores chineses em seu artigo, destacando que o sinal de frequência extremamente baixo das bolhas de um submarino pode ser mais forte do que a sensibilidade dos detectores avançados de anomalias magnéticas. Por que é importante? Pergunta. Tanto para o seu potencial quanto pela pista de que se aproveita, as bolhas são geradas à medida que o submarino avança a velocidade de cruzeiro e a água flui pelo casco. Para tirar proveito de sua proposta, os pesquisadores ainda têm trabalho pela frente. O que os pesquisadores chineses fazem é aproveitar o efeito magneto-hidrodinâmico, as emissões das bolhas de cavitação e sinais de frequência muito baixos que podem se deslocar a grandes distâncias. Suas conclusões também têm outro uso. Fornece uma referência para a seleção de frequências de comunicação eletromagnética para submarinos de alta velocidade. É uma tecnologia perfeita? Pergunta. É uma tecnologia fruto da necessidade e que enfrenta seus próprios desafios no campo militar, tanto nos métodos de detecção quanto as contramedidas avançam, buscando precisamente burlar seu alcance graças a práticas como o uso de materiais de baixo magnetismo ou design. Os especialistas buscam novas fontes de sinais como relata o Sul China Morgan Post. Esse esforço enfrenta seus próprios desafios, o desaparecimento do sinal quando os submarinos reduzem sua velocidade ou param, interferência, o ruído eletromagnético natural, os sinais gerados pelo homem ou as turbulências no fluxo da água que podem distorcer as bolhas dos sinais. Arábia Saudita fecha a compra de Airbus A330M RTT, o mesmo que a Fábio está de olho.
A Arábia Saudita está reforçando a sua frota aérea de Airbus A330 MRTT de reabastecimento aéreo. A Força Aérea Brasileira pretende fazer o mesmo com os seus dois Airbus A330-200 comprados da Azul. No entanto, a Força Aérea Saudita saiu na frente e fechou o terceiro contrato com a Airbus para a compra dos modelos. A expectativa é que as aeronaves comecem a ser convertidas em 2026 e entregues até 2027. Este novo pedido demonstra o alto nível de satisfação do cliente com o A330 MRTT, mencionou Jim Bryce Dumont, chefe do poder aéreo da Airbus Defence and Space. Este é o terceiro contrato assinado pela Arábia Saudita para o A330 MRTT, tornando a Força Aérea da Arábia Saudita uma das maiores operadoras de MRTT do mundo. Os novos modelos sauditas serão equipados com pods de mangueira e funil, além do sistema de lança e receptáculo de reabastecimento, permitindo que os jatos possam ser reabastecidos no ar. Atualmente, o modelo A330 MRTT já domina cerca de 90% do mercado de aviões estantes fora dos Estados Unidos, sendo que somente na Arábia Saudita são operados 6 modelos deste tipo. O contrato assinado pela Arábia Saudita irá incluir também apoio logístico com peças sobressalentes, serviço de informação e também o suporte de serviço. Está prevista ainda a transferência de tecnologia e o upload do A330 MRTT para empresas locais. Embora o reabastecimento de caças no ar possa ser feito pelo KC-390, a Força Aérea Brasileira também está mirando a compra do A330 MRTT, principalmente para os F-39 Gripen. Contudo, não se sabe como esta negociação da FAB com a Airbus no sentido de converter os modelos A330 em MRTT, o modelo da Embraer usado atualmente no transporte civil, transporte de cargas e missões diplomáticas. Força Aérea da Polônia vai enviar seus últimos caças MiG-29 para a Ucrânia. O país continua perdendo aviões para os mísseis russos. O ministro da Defesa polonês Mariusz Błaszczak anunciou recentemente que a Polônia está pronta para doar os últimos MiG-29. A Polônia está prestes a enviar seus últimos MiG-29 para a Ucrânia, um movimento que pode influenciar o custo do conflito em andamento na região. A transferência desses caças marca uma resposta direta ao pedido do governo ucraniano por apoio militar adicional contra a invasão russa. Os caças vão fortalecer a força aérea da Ucrânia, enquanto o país aguarda a chegada do Lucas Remart F-16 e o Dassault Mirage 2000. O ministro da Defesa polonês, Mariusz, anunciou recentemente que a Polônia está pronta para doar os últimos MiG-29 que ainda estão em serviço. Esta ação segue a entrega anterior de 8 unidades desse modelo de caça para a Ucrânia, ocorrido nos últimos meses. O MiG-29, desenvolvido na área soviética, continua sendo uma plataforma de combate valiosa devido à sua capacidade de operar em ambientes diversos e sua adaptabilidade. O envio dos MiG-29 são bem vistos pela Ucrânia, uma vez que os caças serão rapidamente integrados nas operações militares, uma vez que os pilotos do país possuem grande familiaridade com o modelo. Atualmente, a Força Aérea da Polônia está em processo de modernização de sua frota, substituindo gradualmente os antigos MiG-29 para aeronaves mais modernas, como os F-16 e os F-35. A decisão de enviar os MiG-29 para a Ucrânia surge em meio a um contexto geopolítico complexo, onde a Polônia tem desempenhado um papel crucial como um dos principais aliados da Ucrânia na Europa. Desde o início do conflito, Varsóvia tem fornecido apoio substancial a Kiev, tanto em termos de ajuda humanitária quanto militar. A transferência dos caças é vista como um fortalecimento desse compromisso, proporcionando à Ucrânia uma capacidade aérea adicional para enfrentar as forças russas. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse, no entanto, que a entrega dos MiG a Ucrânia depende da cooperação dos aliados da OTAN, de modo que caças fossem empregados para ajudar a patrulhar o espaço aéreo polonês até que a força aérea do país tenha condições de comprar novos caças. Não podemos simplesmente entregar os MiGs imediatamente porque eles estão atualmente desempenhando funções de policiamento aéreo, afirmou Tusk. Isso, contudo, não deve ser um problema, já que a OTAN realiza este patrulhamento sobre o espaço aéreo de países pequenos como a Letônia e a Estônia, que nem sequer possuem caças. Navios de guerra da classe Tuijiang, Taiwan se supera em sua incrível capacidade de combate.
Taiwan fortalece sua defesa com os navios de guerra da classe Tuijang, armamento avançado e estratégia militar em ação de alta tecnologia no Pacífico. Em um cenário de crescente tensão geopolítica no Pacífico Asiático, Taiwan apresenta os novos navios de guerra da classe Tuijang, uma inovação tecnológica que promete redefinir o equilíbrio de poder naval na região. Conhecidas como os assassinos de porta-aviões, as corvetas Yanjiang e Wanjiang destacam-se não apenas por sua impressionante capacidade furtiva, mas também por sua formidável arsenal. Desenvolvidos ao longo de quase uma década, essas embarcações são projetadas para operações multifacetadas que vão desde patrulhas marítimas até o combate de alta intensidade. Com um deslocamento de 600 toneladas e capacidade de atingir 336 nós, os navios Tuijang incorporam mísseis antinavio Hai-Xiong Feng-2, sistemas antiaéreo Hai-Sheng-2 e defesa automatizada Phalanx CIWS, proporcionando uma resposta robusta contra ameaças adversas. Além de sua tecnologia de ponta, o apelido Assassinos de Porta-Aviões sublinha a função estratégica dessas corvetas como elemento crucial na defesa de Taiwan contra potenciais incursões marítimas, especialmente em um contexto onde a China busca reafirmar suas reivindicações territoriais. As corvetas Tuijang destacam-se não apenas por sua agilidade e velocidades excepcionais, ideais para uma variedade de operações, de patrulhas até combates de superfície, mas também pela sua capacidade de operação furtiva avançada, projetadas para minimizar a detecção de radar. Essas embarcações são cruciais para a defesa costeira e marítima de Taiwan em um ambiente geopolítico complexo. Com significativo deslocamento e grandes toneladas, esses navios podem atingir alta velocidade. Seu arsenal inclui mísseis potentes com um alcance de 100 km e ogivas altamente explosivos, mísseis antiaéreos Hai-Sheng-2 para interceptação de aeronaves e drones, além de sistemas de defesa Phalanx CIWS para proteção automática contra ameaças de curto alcance, canhões de 76 mm, metralhador de T-74 complementam o armamento, garantindo a resposta multifacetada e robusta em cenários de combate naval. Embora o termo seja figurativo, ela sublinha a capacidade dessas corvetas em potencialmente neutralizar ameaças significativas como um grupo de ataque de porta-aviões. A designação não apenas ressalta suas capacidades técnicas, mas também comunica uma mensagem de deterrência e preparo estratégico por parte de Taiwan. Em um contexto geopolítico tenso na região, essas corvetas não são apenas navios de guerra, são símbolos de determinação de Taiwan em proteger suas águas territoriais e manter a estabilidade regional. Ao fortalecer sua marinha com as corvetas da classe Tuijang, Taiwan reafirma sua posição de defesa e prontidão militar, marcando um ponto crucial no xadrez geopolítico do Pacífico Asiático. Com a introdução dessas embarcações avançadas, Taiwan não apenas aumenta sua capacidade de defesa, mas também envia um claro sinal de sua habilidade em enfrentar desafios marítimos complexos com determinação e eficácia. A Rússia na mira. Os Estados Unidos desmantela exército de bots de inteligência artificial russos, identidades falsas, rede de inteligência e a guerra na Ucrânia. O FBI desmantelou 2 sites e quase 1.000 contas da rede social X que eram usadas por especialistas russos em manipulação para espalhar desinformação dos Estados Unidos no exterior. Essa operação de desinformação, segundo informa o Defense Only, foi realizada por uma fazenda de bots, que é uma rede de contas automatizadas usadas para espalhar propaganda e influenciar a opinião pública. O FBI, junto com parceiros internacionais, mirou 968 contas, apreendendo algumas e surpreendendo outras. A rede social X suspendeu as contas falsas identificadas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos explicou que a Rússia usava esses voos para espalhar desinformação criada por inteligência artificial e influenciar a opinião pública a favor do governo russo. Os sites apreendidos, mlrtr.com e otimemail.com, exibem avisos de autoridades dos Estados Unidos, Canadá e Holanda. As contas falsas associadas a esses sites foram suspensas no X. Um depoimento revelou que a operação dos bots começou em 2022, liderado por um editor da organização de notícias russa, da RT. Esse editor criou software para a fazenda de bots, que gerava identidade falsa online para espalhar informações. A RT tem uma editora-chefe adjunta chamada Anna Belkina, que estava no cargo na época.
A operação foi desenvolvida por uma equipe que ocultou suas identidades e localização na Rússia enquanto comprava a infraestrutura necessária para o fazenda de botes. Um oficial do Serviço de Segurança da Rússia criou uma rede de inteligência com a aprovação do Kremlin, incluindo Belkin e outros funcionários da RT que divulgam narrativas a favor da Rússia sobre a guerra na Ucrânia e outras questões. O Departamento de Justiça disse que essa operação dos Estados Unidos é um grande esforço para combater as operações de desinformação da Rússia que visam influenciar a política interna e internacional através das mídias sociais. Moscou vê a eleição principal dos Estados Unidos como oportunidade para suas operações de influência e pode tentar afetar os resultados para favorecer seus interesses. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos foi enviado a mais de 100 países alertando sobre o uso de espiões, mídias sociais e contas de mídia estatais pela Rússia para espalhar desinformação. Mídia. Ucrânia sofre com epidemia de mortes por afogamento ante desespero para fugir do conflito. As mortes por afogamento estão aumentando na Ucrânia à medida que homens desesperados tentam fugir a nado através do rio que separa o país das vizinhas Romênia e Hungria. Eles estão destruindo nossos filhos, disse a mãe de um jovem aos repórteres, culpando as autoridades ucranianas pela morte de seu filho. 7 semanas depois que o soldado Ivan Pidmanovsky deveria voltar à linha de frente com a Rússia, as equipes de resgate retiraram seu corpo sem vida de um rio no extremo oeste da Ucrânia. A sua morte se somou ao número de mais de 2 dezenas de outros homens que se afogaram no rio Tisa, noticiou o The Wall Street Journal no sábado, 3 de setembro de 2024, muitos deles fugindo do recrutamento militar destinado a sustentar o esforço de guerra da Ucrânia. As circunstâncias da morte de Pidmanovsky eram únicas, informou o jornal, porque o soldado já havia lutado durante 2 anos. A sua mudança de atitude à medida que o conflito se arrasta ilustra a tensão sentida pelas forças militares diminuídas de Kiev, à medida que um plano controverso para recrutar homens mais jovens é paralisado em meio à oposição pública. Uma pesquisa realizada no início deste ano concluiu que 63% dos homens em idade de combate na Ucrânia não estão dispostos a ser convocados, enquanto metade se opõe às tentativas de recrutar novos soldados. Outra pesquisa conclui que apenas 10% dos entrevistados estavam preparados para ingressar nas Forças Armadas do país. Pelo menos 44 mil ucranianos deixaram o país ilegalmente, segundo a apuração do The Wall Street Journal, citando autoridades da Moldávia, Romênia e Eslováquia. Isso não inclui homens que cruzaram oficialmente a fronteira usando documentos que os isentam do serviço militar emitidos em troca de suborno. Uma matéria de fevereiro observou que a maioria dos homens ucranianos com idade entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país, mas milhares cruzam ilegalmente atravessando campos, florestas e rios, muitas vezes no meio da noite e às vezes com a ajuda de contrabandistas. Mais de 18 mil pessoas foram detidas pela Ucrânia enquanto tentavam fugir pela fronteira, enquanto milhares de outras foram apanhadas em postos de controle fronteiriço com documentos que as autoridades ucranianas consideraram falsos. A Moldávia, a antiga República da União Soviética, registrou o maior número de recém-chegados entre os 4 países para onde os homens estão fugindo, principalmente. Vídeos de oficiais agredindo e sequestrando publicamente homens relutantes em inundar as redes sociais, alimentando o ressentimento entre muitos ucranianos. Muitos soldados se queixam de que são mal pagos e estão exaustos, pois a falta de pessoal não permite a rotação regular das tropas. Os traficantes de pessoas estão alegadamente cobrando até 15 mil para ajudar os homens a deixar o país, uma vez que esta prática substitui o comércio de cigarros e produtos falsificados como uma indústria altamente lucrativa. Aqueles que tentam nadar para a liberdade através do rio Tisa, como Valery Minikhinov, de 25 anos, correm o risco de morrer por exaustão. Diversos relatos demonstram o papel fundamental dos Estados Unidos no prolongamento do conflito, depois de ter sido revelado que o país trabalhou para frustrar múltiplas tentativas de reconciliação entre a Rússia e a Ucrânia durante os primeiros dias do conflito. No final de 2022, a ex-chanceler alemã Angela Merkel admitiu que os acordos de Minsk, negociados com a ajuda de vários líderes europeus, foram apenas uma tática de protelação para permitir que Kiev reforçasse as suas forças armadas para uma guerra futura.